Boa noite, estão ouvindo aí no fundo? Que bom. Sejam todos bem-vindos a essa casa. A gente não consegue perceber, mas isso é uma casa imensa. A dimensão espiritual e o empenho dos amigos espirituais em nos trazer aqui, a todos nós, trazer a mim, trazer a mim, trazer todos os trabalhadores, é uma engenharia social muito interessante e, como a mensagem nos diz, né, uma oportunidade de viver o ensinamento. Todos que estão aqui já são trabalhadores da casa ou alguém está vindo pela primeira vez? Primeira vez, alguém? Ah, que bom. Então são todas pessoas já maduras, experientes, estudiosas da doutrina, né? Então, trouxe um tema hoje que são duas palavras novas, né? Espiritismo e ecologia. Nasceram praticamente no mesmo século e todas elas são neologismos, palavras que não existiam antes e que depois foi colocada, né? Então, Espiritismo foi um nome que Kardec trouxe, né, aos ensinamentos dos espíritos. E ecologia foi o termo que foi empregado para essa ciência que estuda a relação entre os microsistemas, os macrosistemas e a nossa independência de onde nós vivemos, seja o homem, seja o animal, o mineral, seja todos os reinos, no micro ou no macro universo. E a gente trouxe esse tema porque é notório que o mundo inteiro está passando por uma crise e raramente se tem um consenso entre os cientistas, entre os políticos, entre os pensadores. Mas há um consenso agora atual, foi até ratificado nos últimos eventos internacionais, que nós vivemos uma séria crise climática. Alguém tem dúvida disso? Espera cair a chuva, né? Ainda mais aqui na Asa Norte, a gente vê o estrago que está sendo feito. Ou seja, os volumes, né, as temperaturas, as condições tão adulteradas da natureza estão reagindo, né? Então eu trouxe aqui algumas colocações do que a doutrina espírita tem a ver com isso. Então, diante dessas diversas crises que estão acontecendo, o que o espiritismo e os espíritas, porque o espiritismo é uma doutrina, mas quem faz acontecer são os espíritos do lado de lá e os espíritas que nascem, né, nós, do lado de cá. Então, o que a gente pode oferecer para a solução dos problemas socioambientais? Porque o problema nunca é de uma questão só. Não é só do clima, não é só social, não é só econômico, é uma conjuntura, né? Com a finalidade de melhoria dos indivíduos, né? E o indivíduo e consequentemente, da coletividade. Então, a gente trouxe aqui algumas informações, alguns princípios, algumas mensagens que nós coletamos para que nós possamos refletir e, no final, trouxe um convite especial para que a gente possa aprofundar nesse tema que parece, né, como diz o próprio André Trigueiro, nosso amigo que estará conosco aqui em breve, eco-chato, né, aquela coisa bio-desagradável, mas nós temos que refletir sobre isso. Aqui. Então, tem alguns problemas acontecendo e tanto lá no discurso escatológico de Jesus e diversas mensagens de espíritos vem um alerta. Aí você vai falar, mas os espíritos, eles são videntes, eles veem as coisas. Ah, Jesus também tinha evidência. Não, gente, aqui não é evidência, é evidências. Ou seja, percebendo a natureza do espírito humano, percebendo a necessidade, Jesus fez algumas previsões. E aqui, em há 2000 anos, no livro de Emmanuel, né, que trata ali uma história maravilhosa, Jesus, em algum momento, quando diversos cristãos são levados ao circo, passa para aquele sacrifício todo, que foi talvez um dos maiores movimentos, né, de sacrifício, e conta Emmanuel que nunca, né, a conexão entre terra e céu foi tão forte, porque a todo momento alguém era desencarnado, era perseguido, então a espiritualidade estava ali constantemente resgatando, levando, trazendo almas, né, de um lado para o outro, e aí foi um movimento muito lindo. E meio daquele sacrifício. Jesus, então, em algum momento, reúne todo mundo no plano espiritual, que tinha passado aquele século, né, de sacrifícios, de torturas, e ele faz uma conversa com aqueles espíritos, dizendo para eles, igual nós estamos aqui, naquela assembleia, uma luz do nada, do alto, veio se aproximando, se materializou ali no plano espiritual super elevado, essa luz se materializou, era Jesus, ele então acolhe todos aqueles espíritos que se sacrificaram em nome da mensagem dele. E é um
são várias páginas, não vou detalhar aqui, mas alguma parte desse texto foi muito interessante. Ele fala, né, que vai ter algumas mudanças, vai acontecer algumas coisas, que o homem, né, vai fazer tais e tais coisas, e diz que, exausto de receber os fluidos venenosos da ignominia e da iniquidade de seus habitantes, aí no caso a Terra, né, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Isso já está acontecendo? Já aconteceu, está acontecendo e parece que vai acontecer, né? Bezerra de Menezes também, há poucos dias, ele esteve aqui em Brasília, num encontro que nós tivemos em 2010. Muitos de nós estávamos lá no centro de convenções, né, no ginásio de esporte, e ele, então, Divaldo, se manifestando por Bezerra, trouxe uma mensagem muito linda chamada Gloriosa Transição. E aqui, em algum momento, ele fala, gente, nós já estamos com o pé num mundo de regeneração. Nós estamos em transição. Nós aqui, por exemplo, parando a nossa vida para fazer um cuidado com a nossa espiritualidade, esquecendo os problemas lá fora e aqui refletindo todos juntos, juntando nossas emoções, corações aqui, para evocar o bem, pensar no bem, sentir o bem, é uma espécie de um pedacinho já do mundo de regeneração. E ele então fala, né, iniciada a grande transição, que nós já chegamos, estamos nela, chegaremos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experiencia as mudanças físicas, ou seja, a Terra, de novo, experimenta mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Daí, gente, a gente cresce em conhecimento, que é uma das asas, como poetisa, né, Emmanuel, e a outra asa é a asa da moral. Então, o homem já está muito sabedor, né? O homem conhece um monte de coisa. A tecnologia nunca evoluiu tanto nos últimos 20 anos, nunca, nunca. Historicamente, deu um salto imenso, né? Mas e moralmente? Também está dando um salto, mas devagarinho, né, gente? Já apareceu várias religiões, várias doutrinas, a própria ecologia, o próprio espiritismo está aí para despertar o homem para isso. Então, precisa desenvolver. Veja bem, à medida que o homem desenvolve conhecimento e não desenvolve moral, ele faz coisas terríveis com o conhecimento. Descobre como tirar a energia do átomo, fazer uma fonte de energia maravilhosa e, bum, mata um monte de gente com a bomba atômica. Mas também está curando câncer, está curando um monte de doença, está fazendo um monte de coisas boas, né? Ou seja, também tem alguém aí desenvolvendo moral. Desenvolve uma tecnologia maravilhosa de transportar de um continente para outro sem pisar no chão, um avião, né? E aí aquela coisa maravilhosa está usando para dominar, matar, jogar bomba. Ou seja, evolui moralmente de um lado. Agora, pensa se a gente consegue fazer uma aeronave e um combustível que chegue em Marte em algumas horas. O que a gente vai fazer em Marte? A gente vai fazer o que os europeus fizeram com as Américas, né, com os nativos da época. Vamos extrair o que for de minério valioso e vão acabar com aquela raça que está lá. Então, ou seja, à medida que a gente vai evoluindo intelectualmente, é a evolução moral. Mas nós estamos passando por um momento onde a evolução moral é inadiável. E aí, gente, cada um de nós, especialmente nós que estamos desenvolvendo as virtudes do nosso espírito, os tesouros da alma, onde nós passaremos por aferição de valores. Eu não tenho dúvida que 99,99% aqui tem algum problema de saúde, tem algum problema grave em casa de relacionamento, seja com pai, mãe, marido, esposa, filho, ou tem tudo isso junto, né? E para vir aqui tem que sair fugido às vezes, não é? Alguns aqui saíram fugidos, porque o marido não concorda, o pai não quer, a mãe não aceita, o filho não entende. Então, é necessário a gente, às vezes, é necessário passar por essas aferições para ver se em nós o conhecimento do amor, da verdade e justiça está realmente. E que adianta eu vir aqui e depois retornar para casa, né, desferindo palavrões, reagindo na mesma ofensa que eu recebo dos nossos semelhantes, ou muitas vezes deixando de cuidar daqueles que dependem de nós. Muitas vezes pais, avós, irmãos que cuidaram da gente no passado. Gente, e como está crescendo isso? Vocês não têm noção, seja no atendimento fraterno, seja nas reclamações na justiça, o número de pessoas que maltratam,
ou abandonam afetivamente, às vezes materialmente, os pais ou aqueles que dependem. Parece uma pandemia isso. Está muito forte, né? Vocês devem conhecer aí um monte de gente na relação que acontece isso. Então, gente, é inadiável a mudança moral. E para isso, dependendo da doença, tem um remédio, né? Às vezes a doença é fraca, é um xaropinho, uma coisa, mas a doença é grave. Então, dependendo da nossa necessidade, aí, assumindo a condição de que somos espíritos imortais, cada um individualmente vai enfrentar uma luta pessoal própria. E não adianta ficar de mimimi, porque a gente pediu, implorou, entrou na fila, nasceu. Tem que fazer uma engenharia espiritual para juntar pai, mãe, irmão. Essa composição que a gente está hoje, gente, foi trabalhada. Às vezes por 30, 40, 50 anos, para que a gente reunisse esse grupo, viesse aqui, e a gente quer fugir de casa. Ou a gente quer abandonar o pai, o filho, a mãe, alguém. Não, gente, vamos trabalhar, vamos aproveitar a oportunidade, né? E aí, nesse contexto, ele nos convoca que Bezerra, a que nós, aqueles espíritos espíritas, né, todos nós, e demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Não é falar, essa palestra, essa mensagem é bom para minha mãe, para meu irmão, não. Ela está dentro, gente. É na vida pessoal, cada um vivenciar isso. Lembrar que a aferição de valores, né, o Enem espiritual, é de cada um responde pelo seu, tá? E aí vocês veem, nessas cenas que vão acontecendo, isso aqui é obra de Deus? Não, é obra de homem. Queimadas, seja para fazer pasto, para plantar soja, para fazer ração, para alimentar a vaca, para matar a vaca, a gente comer o bife da vaca, ou de outro bicho qualquer, seja como for, isso aqui está prejudicando a natureza. Antigamente se pensava, quando chegava no Brasil, nossa, que terra maravilhosa, tem muita árvore, podemos arrancar que não vai... Já está faltando, já está dando problema, né? Combustível fóssil, uma coisa que vem dos animais que já morreram, né? São todos combustíveis fósseis, descobriu-se a facilidade e aí criou-se uma rede internacional da indústria que focou totalmente em explorar isso. Tudo bem, podia ter sido um começo, mas estão se esgotando. E aí o custo de vida está aumentando. Mas não só isso. Essas emissões vão tornando inviável a vida. Aí você fala, mas é só ali no cantinho da China, só lá no cantinho do Brasil. Mas com a pandemia, não sei se vocês lembram, houve uma parada geral no mundo, várias cidades que estavam sumidas do mapa voltaram a aparecer porque sumiu a poluição. O pessoal não foi trabalhar, estava todo mundo reservado em casa, então começou a perceber o tamanho que era o estrago que a gente estava fazendo na Terra. E a própria pandemia mostrou, tem solução, é só parar tudo e mudar o rumo. Tem alguém que tem que tomar decisão, né? Da mesma forma, né, os combustíveis fósseis vão alimentando as cidades, aí as cidades se tornam ambientes poluídos de luz, de som, né, ruído, na verdade, a própria ambientação, o clima da cidade muda por conta dos poluentes. E aqui já fazendo um paralelo com o André Luiz, com o que ele fala da psicosfera, Joana de Andes e tantos outros, fala que o clima da Terra reflete os seus habitantes, clima físico. Ou seja, nós estamos estragando, o clima está ruim, nós estamos mais ou menos ruim. Mas o espiritual também. A psicosfera da Terra se assemelha a essa poluição que a gente respira. Mas de onde vem ela? Também produção nossa, dos nossos pensamentos, das nossas cogitações, das nossas buscas insaciáveis pelo que a gente julga necessário, mas que na verdade já está atravessando depois do supérfluo, e pelas formas que nós vamos criando de pensamento, como se criassem vidas. Isso é um tema que merece até ser explorado, mas isso cria uma poluição. Daí, o umbral que a gente ouve falar nas mensagens, nos livros espíritas, existe aquelas cavernas, aqueles ambientes onde se reúnem, né, diversos espíritos sofredores. A gente acabou de ver os mensageiros, né? Imagina que todo mundo aqui já assistiu. Se não assistiu, corre. Lá mostrou diversas cenas, que na verdade, palidamente, mostra o que seria real no umbral, né? O umbral nada mais é que a projeção da mente dos habitantes da Terra. Assim como o universo é a projeção do pensamento de Deus. Então, se tem esse clima de umbral sofredor, é porque nós ainda somos almas ainda sofredoras. Graças a Deus, estamos na transição. E nós aqui estamos vivendo boa parte dessa transição. Então, isso daí vai tornando a vida meio que inviável, né?
E outra, água. Não só poluímos o ar, mas a água também. Hoje, água dos oceanos, água de rios, de fontes, já se encontra microplástico, porque o mundo gira, os elementos reciclam-se. E aí a fonte que a gente julga muitas vezes cristalina, diversos exames hoje mostram que tem microplástico. E pior, a gente bebe essa água, nosso organismo, alguns exames já detectam dentro do nosso corpo, das células, nanoelementos de plástico. E aí, com certeza, vai impactar em doenças físicas que vão afetar nosso corpo, né? Então, a água, o ar, estando poluído, afeta praticamente toda a vida do planeta, né? E aí, qual é a consequência? Vai esquentar. Em esquentando o planeta, as nossas geleiras que equilibram, né, os polos e algumas montanhas que têm picos de gelo que já não tem mais, e a cada dia a gente se assusta com essas... Não gosto nem de assistir televisão para ver esses estudos, mas a gente tem que ler, tem que ver, a gente vê que está diminuindo e muito. Aí vai esquentando, a vida nessas regiões começa a ter risco, alguns animais, seja aquáticos ou que vivem na superfície, começam a desequilibrar, o sistema começa a não ter mais condições de viver, entra em extinção, e aí as cidades, as urbes, onde moram as pessoas, começam a sofrer as consequências. Eu nunca vi a UNB inundar como inundou recentemente. Alguém já viu aqui? Foi só muita água no mesmo tempo. Da mesma forma, está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, diversas cidades, fora do Brasil, cidades desérticas. Ou seja, é tanta água em pouco tempo, porque esquentou e evaporou demais, os ventos distribuíram desigualmente e aí cai muito volume. E por outro lado, o vento também tira a umidade de algum lugar. E aí, o que acontece? Seca. Quem imaginou o Rio Amazonas seco, gente? Ficou intransponível de barco recentemente. É o maior rio do mundo. E aí, em diversos locais está acontecendo isso. Ah, Deus quer assim? Não, Deus nos deu o livre-arbítrio. Nos permitiu fazer as escolhas. E aí a gente está sofrendo as consequências, como diz a mensagem lá. Cansado de receber as ignominias do seu habitante, o planeta então sofre e rasga suas entranhas. Então, gente, não é abandono de Deus, não é acaso, é uma lei de causa e efeito. Assim como acontece no nosso dia a dia, acontece também na vida planetária. E a Terra, ela vai se adaptando. Ela vai esquentando aqui, esfriando ali, e aí os vulcões começam a emitir, entrar em atividade para tentar equilibrar o clima interno e externo. Isso torna a vida para a gente, que é o topo da cadeia alimentar do ser humano, da vida na Terra, quase que inviável. Vai ficar inviável. Já está ficando inviável. E começa já os grandes sinais. Raças, espécies de animais começam a ficar extintas, algumas algas dos oceanos, que o oceano também, gente, é uma tremenda de uma floresta. Muito do oxigênio que nós respiramos não vem só da Amazônia, vem nos oceanos. As algas morrendo, vai piorar em muitas condições. Então vai gerar um efeito, segundo os cientistas, mas até uns 30 anos a gente consegue reverter. Depois de 30 anos vai voltar ao que era antes, né? Vai ser era geológica, vai ser aquelas eras do superaquecimento, e aí a vida vai se tornar realmente muito inapropriada para se estabelecer. Existem diversos filmes, diversas teorias que mostram isso, né? E aí, tsunamis, né? São aqueles volumes imensos. Então, o que está acontecendo também, em vidas ceifadas, em situações geológicas, mas ele está previsto por Jesus. Previsto assim, ele não planejou isso não, mas ele conhecendo o seu gadinho, vamos dizer assim, né? Conhecendo os seus abençoados filhos, ele falou que das ovelhas que meu pai confiou, nenhuma se perderá, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Como Deus criou essa funcionalidade, respeita. E é como a gente, muitas vezes, quando os nossos filhotes, né, nossos meninos, querem brincar com fogo, querem mexer em alguma coisa perigosa, a gente fica ali meio que protegendo, mas deixando ele perceber que aquilo pode dar algum problema, alguma consequência. E muitas vezes, um machucadinho, uma queda, um choquinho, faz ele pensar mais vezes da próxima vez, né? Então, da mesma forma, Deus nos permite isso. E aí, Jesus, nesse capítulo do livro Há 2000 anos, trabalharemos com amor.
na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Ou seja, vai resolver tudo. Então, a gente pode pensar que o mundo de regeneração não vai ser um mundo cheio de animais de floresta. Pode ser um mundo desértico. Mas existe um trabalho aí do plano espiritual, junto com quem sobreviver, né? De reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. Na verdade, gente, a Terra está sempre se reciclando. Tá? Aqui já morou dinossauro, já morou diversos bichos que não estão mais aqui. Alguns foram para outros planetas evoluir, alguns permaneceram. Então a Terra, ela não está nem aí se o ser humano fazer mal, não. Ela vai dar um jeito e vai reciclar. Tá? Ela vai se reciclar e vai se restabelecer. E quando as instituições terrestres, podemos falar aqui de governos, de Estado, podemos falar de igrejas, podemos falar de famílias, podemos falar de lares, quando essas instituições reajustarem a sua vida na fraternidade, no bem, na paz e na justiça, são princípios para todo mundo. Mas todo mundo cumpre isso? A nossa família, a gente consegue agir assim? A instituição na qual nós trabalhamos, gente, ninguém está solto no mundo não, tá? Todo mundo foi milimetricamente calculado para estar trabalhando onde está na família que está, mas nós estamos contribuindo porque a instituição não existe sem pessoas. São as pessoas. E a gente não tem que esperar que o outro melhore para eu melhorar, que o outro fazer, não. As instituições terrestres vão se reajustar porque as pessoas que formam, que trabalham, que atuam nessas instituições vão ter atitudes de fraternidade, no bem, na paz e na justiça. Não importa se o outro não está fazendo. Você não responde pelo outro. A cada um segundo as suas obras. E aí a gente tem que tomar essa atitude. Então, toda essa mudança, todos esses sofrimentos que estão vindo, gente, não é castigo. Não é uma coisa descontrolada. A nossa irmã leu aqui. Quem é o governador da Terra? Genésio? Não, como é que é? Não ouvi. Jesus. Ele está ali ajudando a todos. Mas para seguir o caminho, nós temos que fazer uma decisão diária, constante. Não é falar, vou seguir Jesus como ela leu, né? Ah, doeu, passei remédio e pronto, esqueci o resto. Não. É constante, é uma decisão diária. Todo dia tem que renovar esse desejo, essa decisão, né? Então, quando a gente começar, onde quer que estejamos, seja lá na nossa escola, no nosso trabalho, mudar a nossa vida baseado na fraternidade, no bem, na justiça e na paz, depois da seleção natural dos espíritos, dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, ou seja, as convulsões já estão acontecendo. E vai chover daqui a pouco, né? A gente tem que correr para casa. Depois vai ter uma seleção natural de espíritos. Todos sabem o que é essa seleção, né, gente? É um mundo de transição. Jesus falou, não quero mais ninguém nesse mundo, vamos acabar com o bravo. Vamos nascer todo mundo na Terra, a Terra está cheia de almas boas encarnadas e vão ajudar vocês lá. Então, nascem criminosos, nascem bandidos, nascem pessoas perturbadas, estão aqui no meio da gente. E como a gente está bem temperado de pessoas boas, é para a gente acolher, não olhar como inimigo, não desprezar, não achar que o meu condomínio está fechadinho, bonitinho, tem comida, tem tudo, é água, os outros lá fora não precisam de nada. Então, esses espíritos vão ter uma última chance. E aqueles que ajudarem, e aqueles que aproveitarem a oportunidade, não vai ser levado para um outro planeta distante, que está ainda na época da pedra, ainda daquela coisa da vida primitiva, onde lá eles vão levar intuitivamente o conhecimento que já tiveram aqui, mas pela moral bélica, ruim, carregada de ódio, eles vão ter que estar lá. E no sofrimento lá, vão ter intuitivamente conhecimento, vão ajudar aquele mundo a evoluir. Como nós recebemos os capelinos, que nos ajudaram muito e que todos já voltaram. Mas tiveram que sofrer aqui na Terra as agruras de um mundo primitivo para voltar para um mundo muito evoluído. Isso vai estar acontecendo com a gente. Já está tendo essa migração de espíritos para esse outro planeta. E aqui tem nascido, há mais de 100 anos, Chico já comentava isso, espíritos que viveram em Júpiter, que é um mundo muito evoluído, de outros planetas mais evoluídos, que estão vindo aqui, já estão aqui, fazendo com que a gente dê saltos na tecnologia, na política, na saúde, na ciência, na arte, em diversos setores. São conhecimentos
estão crescendo e se associando muito rápido à vida na Terra. E aí a gente vai se apropriando disso, e é cada dia um remédio, cada dia uma coisa, uma invenção, uma novidade, embora muitas almas ainda renitentes no mal. Então, gente, organizaremos depois dessa convulsão toda, enchente, cataclisma, né, deslocamento de placa tectônica, as pessoas que vão desencarnar coletivamente, pandemias, organizaremos o mundo um novo ciclo evolutivo. Ou seja, é a nova fase. É o mundo regeneração. Consolidando com as verdades do Consolador. Quem que é o Consolador? Jesus. E ele falou que ia mandar um outro Consolador. Quem que é? O Espiritismo. Então, nós estamos, como diz lá na Minas, estamos com a faca e o queijo na mão. A gente já sabe que somos imortais, já sabemos que não sofremos ou passamos por dificuldade à toa, é só uma provinha, uma aferição de valores. Quando melhor passar, melhor será a minha vida futura como ser, como espírito. Mas eu tenho que tomar consciência também, gente, que conforme eu estou vivendo aqui, esse mundo de regeneração vai ser um mundo cheio de plástico, no corpo das pessoas, no mar, nos oceanos, sem peixe, a natureza decadente. Tem como reverter isso? A ciência diz que sim. E Jesus também diz que sim. Então está na nossa mão. Aí fala, o novo ciclo evolutivo, né, sob a luminosidade do Consolador, vamos fazer os progressos definitivos do homem espiritual. O que vem a ser o homem espiritual? É um homem que já não se preocupa tanto com o material, com o materialismo. E qual é o motor do materialismo, segundo os espíritos? O egoísmo. O egoísmo prende o homem na matéria. Aí alimenta o orgulho. Aí que é a fonte de todos os maus. Das guerras, das brigas, das dissensões, do ódio. O homem espiritual é aquele que cogita valores morais. Cogita a caridade no seu dia a dia. Cogita o perdão diante das ofensas. Cogita alimentar o corpo, sim, mas, sobretudo, tem um alimento do espírito recorrentemente. Vive uma vida social como o mundo permite, mas vive também uma vida trabalhando valores espirituais que nem todo mundo conhece, nem todo mundo apoia. E aí, ora, ele estuda doutrina espírita, estuda religiosidade, não é só o Consolador, gente, não está só no espiritismo não, tá? Jesus não foi tão direcionador assim, não. Os princípios que o espiritismo traz são universais. Reencarnação, Deus Pai, Criador, né, Jesus, modelo e guia. Então isso aí tem diversas religiosidades. Então, gente, nós já estamos vivendo isso. E nesse momento aqui, estamos vivendo isso. Estar aqui me fez me preparar e cogitar muito tempo, esses poucos minutos que eu estou aqui falando sobre espiritualidade. E tenho certeza que vocês vão voltar para casa e vão pensar, vão refletir. Aqui nesse momento existe uma construção mental, uma emanação de energias fluídicas resultante desses nossos pensamentos e sentimentos que estamos trabalhando aqui. E isso é usado para nós, para aqueles com quem convivemos e para aqueles que os espíritos acham necessários. Nós temos aqui talvez 70 pessoas físicas, mas deve ter aqui centenas de espíritos. Sem falar para mim que eu estou mentindo, então tem milhares assistindo aí depois e recebem essa mesma vibração que nós estamos recebendo aqui. Então o poder de emanação é muito forte. E a gente tem que se apropriar disso, mantendo nossos pensamentos, mantendo nossos sentimentos. Ah, mas tem hora que o trânsito, tem hora que a família, mas aí você faz uma leitura, você bota músicas boas, ao invés de ficar vendo bang bang lá na televisão, corta a cabeça, vê um filme, tanto filme maravilhoso hoje que nos eleva o espírito. Então vamos alimentar esse homem espiritual de alimento espiritual bom. Seja música, seja comida, seja tudo. E aí, quando a gente fala, vamos viver amor ao próximo, quem é o nosso próximo? É o outro homem, outra pessoa? Pode ser um vaso de planta? Pode ser um animalzinho? Então, o próximo, gente, é toda a natureza. E aí, nosso olhar tem que mudar. E aí, eu vou recorrer aqui a essa pergunta que eu acabei de citar, né, 917.
onde fala que o egoísmo é uma das maiores chagas da humanidade. E que a doutrina espírita, né, quem a conhece, acaba meio que reduzindo cada vez mais, à medida que vai estudando e vivenciando, o egoísmo em si mesmo e eliminando o materialismo que predomina na nossa vida. E aí, Fenelon, que é o espírito que responde essa pergunta, uma pergunta grande, diz o seguinte: quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes, essas coisas que a gente faz direto, nossos costumes, nossas crenças, aquelas coisas que me movem, que eu acredito, o Espiritismo transformará. E transformação, gente, não é só Jesus que foi água por vinho, transformou rapidinho, mas a nossa transformação leva tempo. A transformação implica num processo de educação, autoeducação, que é mudança de hábito. E um hábito não se muda rápido, você leva tempo, vidas até para mudar, né? Transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Isso aqui, gente, é a grande influência do Espiritismo na transformação da humanidade como um todo. Ah, você está dizendo que todo mundo vai ser espírita? Não, lógico que não. Todo mundo vai aprender o que é caridade? Ah, sim, as pessoas vão ver o que é caridade. Fraternidade, justiça, paz, amor. E isso não tem que pregar nada, é só vivenciar. Então, veja bem, nós somos um grupo grande aqui. Se a gente estiver espalhado pela cidade aqui, vivendo isso, olha o sal da terra temperando a terra. Seremos nós, pela atitude, pela vivência, pelo exemplo, levando, né, essa mudança de hábito. E hoje a gente tem que rever mesmo nossos hábitos com a natureza. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de mudanças que a gente, não fala a gente que espíritas, em alinhamento com todas as federativas do Brasil, no Conselho Espírita, Conselho Federativo Nacional, algumas ações pungentes, bem marcantes, para que a gente mude esse impacto na natureza, né? Então, primeiro, aqui nessa questão do Livro dos Espíritos 705, porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Essa pergunta foi lá no século XVIII, a gente ia ter talvez 1,5 milhão de habitantes no planeta. Hoje tem mais de 7. Naquela época, Kardec, pensando nisso, já perguntou, né, se a Terra produz. E ele disse que sim, a Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem a contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. E aí, gente, se a gente olhar uma calça jeans, o que gasta de água, o impacto que ela tem na natureza, pelo tempo depois que ela é descartada, são anos. Da mesma forma, o copo plástico. Esse aqui, são 400 anos para se decompor. Então, são mudanças que a gente tem que começar a repensar. Água fluidificada precisa ser num copo plástico? Não. Posso fazer na minha garrafa. Ah, tem que ser garrafa plástica de uso único que libera microplástico? Não, pode ser garrafa de metal, reutilizável 500 vezes de vidro. Então, são hábitos que nós vamos trazer agora diversas conversas e propostas para que a gente mude. Porque, senão, gente, existe um termo chamado ecocídio, porque quando a pessoa tira a própria vida, ela está cometendo um suicídio, e ela é responsável por aquilo, tem consequências nessa vida e na próxima, e às vezes, muitas vezes na família e em todo mundo que ela vive. Agora, se ela coletivamente destrói as condições do planeta, é um suicídio coletivo. É um termo que estão chamando hoje de ecocídio. E se a gente não faz nada, é como a gente vê alguém aqui se suicidando e a gente fica olhando, não faz nada. Só que nós, passivamente, não fazendo nada, estamos sendo cúmplices e também responsáveis, até porque a gente consome. Então temos que mudar nossa forma de consumo, em diversos aspectos. E uma questão, gente, eu comentei, né? Existe um senso de urgência que até uns 10 anos atrás ninguém percebia. Agora, hoje, é unanimidade. Se até em 30 anos a gente não mudar, tanto que tem planos de governos, de diversas instituições, e tem instituições trabalhando no paralelo, levando água potável, desenvolvendo soluções de melhoria, de consumo de energia, de produção de energia fóssil. Já tem empresas, instituições fabricando carros a nitrogênio, a eletricidade, para evitar, diminuir a emissão de poluição.
Então, se não trabalhar esse senso de urgência, não vai dar tempo. E aí, nós que somos imortais, mas já que vai ter a transição e a gente não é bélico, nós não vamos para aquele planeta ruim, não. Nós vamos ficar aqui. Agora, vamos nascer aonde? Numa montanha sem vegetação, cheia de plástico, numa praia cheia de plástico boiando, plástico que a gente jogou. Então, a gente tem que mudar isso, né? E aí, nós estamos trabalhando, né, no movimento nacional de repensar, né? Eficiência energética. Tem gente que adora ter aquela geladeira de 50 anos, né? Ou ter aquela TV antiga, de raios catódicos ainda. Gente, consome demais energia. Hoje, diversas empresas no Brasil, né, trabalham recolhendo esses equipamentos antigos e dando de graça novos, por quê? Porque consome em um dia o que o outro consome em um mês. Né? Mesma forma, o computador, esses notebooks revolucionários consomem 10, 5% a menos do que um computador normal e faz muito mais velocidade por coisas. Então, a eficiência energética tem selos, tem indicadores para isso. A gente tem que começar a rever isso na nossa casa. Desapegar das coisas velhas, trocar, e quando comprar um ar-condicionado, sei lá, qualquer coisa, vamos ver a eficiência energética. Coletores solares. Hoje em dia tem várias soluções onde não tem energia elétrica, ou até onde tem energia elétrica, e você de reduzir o uso de energia elétrica. O que mais gasta energia em uma casa hoje são os chuveiros, ferro de passar roupa, essas coisas que têm resistência. E você consegue, com coletores solares, até usando garrafas PET mesmo, ter água quente, né, com soluções mais simples ou soluções mais elaboradas, com boilers, né, aquelas caixas d'água que você põe em cima do telhado, e ele, com o aquecimento do sol, mantém a água quente até fervendo para você usar. Telhados ecológicos. Só o simples fato de passar uma tinta clara no nosso terreno, uma tinta emborrachada, você reduz muito a temperatura da sua casa e reduz também a reflexão e a temperatura do planeta. Então, são ações que têm que começar a virar regras na nossa vida. Biodigestores, muita gente não tem esgoto ainda. Ou tem, né, alguns condomínios, algumas casas, e emitem na rua, nos rios. Como São Paulo, por exemplo, a gente anda ali em volta do Tietê, são cachoeiras e cachoeiras de esgoto caindo no rio. Hoje é possível botar por condomínio, por casa, biodigestores, que você tem um investimento ali, mas você cuida da natureza. E o que você gera aqui, você pode gerar biogás, que pode ser útil para fazer combustível, gerar energia, e também pode gerar adubo do que sobrou daquele digestor, né? Coleta de água da chuva. Gente, agora com esses volumes de água, você coleta em um dia que você coletava um mês. Eu cheguei a instalar na minha casa, a gente instalou lá, fez uma reforma e tal, botou uma caixa d'água específica, enterrada no chão, que tinha lá 10 ml d'água. Levava às vezes 3 dias, uma semana, um mês para encher. Hoje, com uma chuva, enche. É uma coisa impressionante o que está se caindo de chuva, né? Lá na federação nós estamos fazendo um estudo também, que lá tem dia que inunda, é um terreno alto, e inunda de tanta água que caiu pelo telhado, escorreu pelo quintal, né? E vira cachoeira na rua. Então isso aqui pode ser usado tanto com filtro para poder até usar como água potável, ou você usa simplesmente para limpeza, para lavagem, no condomínio, na casa, né, onde a gente mora. Construções sustentáveis. Não precisamos mais pegar a construção com material que seja fabricado. Então tem muita coisa reciclada, tem muita forma de ventilação. Aqui nós vamos depois explorar isso nos nossos eventos, né, possibilidades que tem. Coleta seletiva de lixo. Ah, mas meu vizinho não separa. Ah, no meu condomínio só eu faço. Faz, explica, ensina, separa o lixo direitinho. E quando a gente vai aqui na cooperativa que faz separação do lixo, são pessoas simples, humildes, que se juntaram na cooperativa, conseguiram lá um galpão, né, de cooperativa, mas são pessoas pobres, são vários catadores, eles não têm luva, ficam lá, vai pegar um lixo. Tem gente que pega um caco de vidro, quebrou lá a louça e joga no lixo. Gente, envelopa, protege, porque lá eles começam a rasgar lixo e se cortam todos. Adoecem. Né? Então, assim, vamos pensar que esse lixo não vai para fora. Ele pode ir para fora da nossa casa, mas não vai para fora do planeta. Está dentro, está fora. O planeta não tem fora. Então, trabalhar isso na nossa casa espírita, trabalhar isso no nosso condomínio, copos e garrafas de plástico de uso único. Gente, já tem um monte de solução de plástico de produtos recicláveis, o chamado plástico verde. Nem sempre a cor é verde, mas ele é verde porque ele é de uma resina que se desintegra, é resina vegetal, é renovável. Então, vamos eliminar
E a água, já tem vários estudos de garrafa novinha que foram pegas, né, e encontraram microplástico. Então, não está livre da gente trazer para o nosso organismo isso. Então, se a gente eliminar, especialmente na casa espírita, né, copo água frutificada, né, copo, não, traz uma garrafa normal de vidro ou uma garrafa de metal mesmo, né, tem várias de alumínio, de inox. Coleta de óleo de cozinha. Eu não sei se alguém aqui ainda usa óleo de cozinha para fritar essas coisas, né, que hoje tem tanta solução para não usar óleo, e o mal que o óleo faz, né, mas isso aqui, ó, quando joga na natureza, degrada o solo, degrada onde ele é depositado. E o volume é muito grande. Então, pode-se recolher. Tem empresas em Brasília, inclusive, especializadas em buscar. Tem instituições que a Casa Espírita, por exemplo, pode receber aqui, aí fazer a doação, até vender para quem faz sabão, porque é super reutilizável, né? Transporte sustentável. Brasília é uma cidade plana, cheia de ciclovia. Então, dá para a gente trabalhar, né, alguns movimentos, alguns deslocamentos de bicicleta, caminhando, né? Carro elétrico também já tem muito acontecendo. Já tem transporte em Brasil também de biodiesel, né? A gente tentar trazer, é muito difícil andar sem carro, né? Mas tem alternativa. Então, vamos repensar que ponto. Ah, mas eu tenho carro, é fóssil, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, então usa um combustível que não é fóssil. O Brasil é o pioneiro no mundo de combustível ecológico, que é o etanol, que é o álcool. Então, ele, quando produz, ele gera oxigênio e quando queima, ele não gera dióxido de carbono. Então, ele é duplamente, né, benéfico. E compras sustentáveis. O que eu estou consumindo, por exemplo, o celular, é o último, eu preciso produzir um celular, a própria calça, um tênis, será que eu preciso de tanto? Ou de um tão maléfico ao ambiente? Então, vamos começar a ver de onde vem o que a gente compra. É trabalho escravo? Não. É empresa sustentável? Essa empresa tem compromisso social, então a gente tem que começar a avaliar nossas compras. Individualmente, porque, não sei se vocês sabem, nós temos um obsessor coletivo que nos afeta a todos. Ele fica sondando o que a gente faz, a rede social que a gente acessa, o site que a gente visita, vai anotando tudo, daqui a pouco você não está nem aí, aparece, pim, é o obsessor te mandando alguma coisa para você consumir. Ele quer criar em você uma necessidade que você não tem. Vai falar, seu celular está obsoleto, chegou um celular novo, top, agora com inteligência artificial, plus. Aí, não, sai uma calça nova, um tênis novo. Ele fica te estimulando, ele só quer fazer você comprar, mais nada. Essas empresas de redes sociais, elas estão ricas de vender anúncios e indicar, né, para os outros a sua vida íntima, digital. E aí, é um consumismo desenfreado que vai fazer a gente destruir o planeta e fazer mais coisas. Então, o consumo, as compras sustentáveis, é muito importante para que a gente comece a dar uma mudança, porque à medida só se vende o que a gente compra. Ah, tem muita pornografia, tem gente comprando. Ah, produz-se muito bidocópio, tem gente comprando. Ah, vende-se muita violência na TV, tem gente comprando. E se a gente mudar o padrão de consumo, em vez da gente ser refém do algoritmo, a gente deseduca o algoritmo, aí você começa a mudar. E a mudança começa a ser individual, começa a ser coletiva. Ah, meu condomínio agora está fazendo lixo reciclado, está reciclando, ótimo. Você vai influenciando, daqui a pouco é toda a rua, daqui a pouco é toda a quadra. Brasília não se falava nisso há 10 anos. Hoje já tem caminhão que faz coleta seletiva em vários locais. Por quê? Pela pressão. E aí nós pertencemos a diversas instituições. E aí quando as instituições mudarem, lá Jesus falou, né? Mudarem suas vidas na paz, na justiça, na fraternidade, gente, é nosso papel. E não temos que esperar político, não temos que esperar o salvador da pátria. Não, é individual. E a gente não vai responder. A gente tem sempre, né, compromisso com a cidade, com o país, com a empresa, com a instituição que a gente está. Mas o destino é individual. A gente vai responder, talvez uma pequena porcentagem, pelo bem que a gente não fez, né, mas especialmente para a nossa própria vida, para as nossas próprias escolhas. E essa escolha depende de nós. Não vai ser fácil? Não, não vai, gente. Porque tem toda uma máquina, um esquema aí, a indústria, tem todo, né, os obsessores de algoritmo aí que nos vão tentar nos limitar. Mas a gente tem que reagir contra isso. Como diz Paulo de Tarso, né? Vence o mal com o bem e não se deixe vencer pelo mal. E aí,
Eu adoro quase toda palestra eu uso essa palavra aqui, né? Porque eu tenho esperança. Isso aqui é a última pergunta do livro dos Espíritos. Depois de tanto questionamento da coisa, Kardec pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Bom, jamais há muito tempo, né, gente? Mas ele é enfático ali. Vai ter o bem na Terra algum dia? E aí o Espírito responde, né? Na verdade não era um Espírito, né? Era um grupo de Espíritos. O bem reinará na Terra quando entre os Espíritos que a vêm habitar, somos nós, tá, gente? Aquilo que o Bezerra falou lá atrás. Que sejamos nós, os Espíritos, aqueles que amam. Então, quando entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Gente, ser bom e ser mal é uma escolha. Ah, minha infância foi difícil, eu passei por dificuldade, meu pai me maltratou, fui abandonado. É sempre uma escolha nossa. E quanto mais difícil a situação, geralmente mais nobre é o espírito, porque quando eles vêm reencarnar, todos eles, vocês vão ver lá no Renúncia, André Luiz, não me deem facilidade na vida. O espírito reencarnar, gente, é quase uma morte, ainda mais quando ele é mais superior nesse mundo de hoje. Então eles choram, eles fazem planos, pedem ajuda, criam uma rede de colaboração para nascer na família tal, frequentar o centro tal, a igreja tal, para não se perder. E aí, quando chega aqui, vai ficar de mimimi, porque teve uma infância difícil, foi abandonado, está passando por luta, doença? Não. Usa isso como ferramenta de desenvolver a virtude daquele momento. Você não sabe quanto tempo vai ficar aqui, pode ficar pouco, muito tempo, mas usa isso. Em vez de sofrer, de lamentar, de reclamar, aproveita, né, essa provação e enobrece, desenvolve, né, o homem espiritual. Então, quando os bons predominarem, porque então farão que reinem. Olha aí, ó, consonância com Jesus lá há 2000 anos, que foi escrito em épocas completamente diferentes. Quando fazer que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Tá difícil? É possível? Sim, gente, é possível. Já estamos aqui, né? Todos vós, todos nós, homens de fé e boa vontade, trabalhai. Então tem um esforcinho aí, tá, gente? Portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração. Olha, gente, não é para trabalhar com mimimi, não. Trabalhar reclamando que o presidente do centro é chato, que a sopa é quente. Não. Trabalhar com ânimo e zelo. É com alegria. Alegria de trabalhar, de servir, de fazer o bem. Mesmo, né, virar que nem Poliana, né, uma Alice no País da Maravilha. Não, tá tudo bem, não. É dificuldade mesmo, vamos enfrentar. Vamos superar. Vamos passar por isso. Porque colhereis pelo centro o grão que houveres semeado. Então, essa mensagem fecha os questionários todinho que Kardec fez aos espíritos, nos dando aí a plena esperança, a plena convicção e fortalecendo nossa fé de que tudo é possível de mudar a depender de cada um de nós, né? E aí eu trouxe aqui a foto de um livro que está inspirando, né, esse estudo, e além do nosso congresso que vai acontecer agora. E aí o congresso vai ser agora 19, 20 e 21 de abril, Congresso Espírita do Distrito Federal. O tema vai ser, né, Espiritismo e Ecologia, meu papel na transformação planetária. E aí, gente, vai estar aqui o André Trigueiro, que é um grande defensor, estudioso desse tema. Terão diversas outras pessoas, Haroldo, eu estou ruim de memória, não botei aqui, mas terão vários convidados, Adeilson Salles, Maíse Braga, Marta Antunes, companheiras nossas aí. Tem um congresso só para jovem, tem só para criança e só para adulto. Temos poucas vagas ainda. Pode procurar no site da FEDEF, vocês vão se achar lá. Eu agradeço muitíssimo aí pelo momento, pela oportunidade e por compartilhar aqui esse clima de paz e harmonia. Que Jesus permaneça conosco e nos acompanhe nos nossos lares. Muita paz.